Apocalipse 13, verso 1 diz o seguinte: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta surgir no mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Quem é esta besta? Qual é a sua localização geográfica? Qual é o impacto que essa besta tem no mundo? Para nós que somos cristãos, este tema é relevante e nós precisamos compreender definitivamente quem é esta besta, porque isto é importante para a nossa vida espiritual. Para nós compreendermos taxativamente quem é esta besta, nós precisamos aproximar um pouco para o livro de Apocalipse, capítulo 17. E lá nós verificaremos alguns versos pelos quais nos será suficiente compreender quem é esta besta que emerge do mar. Vejamos o seguinte no seu primeiro verso, diz: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação. Aqui no primeiro verso, verificamos que existe uma mulher prostituta. E nós sabemos que, de acordo com Efésios, capítulo 5, nos seus versos 22 até o fim, compreendemos que a mulher representa ou simboliza a igreja. Só que aqui se tratando de uma mulher prostituta, isso quer dizer que essa igreja não é pura. E esta mulher está sentada sobre as muitas águas. E lá, nos versos seguintes, nós vamos compreender o que representa águas. Mas, no entanto, no verso 2 diz: com a qual os reis da terra cometeram fornicação. Ou seja, esta mulher, esta igreja, tem um contato com os reis da terra, com os presidentes, assim podemos dizer. Tem um contato muito forte com os presidentes. E esse contato não é por acaso. E diz a seguir: E os habitantes da terra foram embebedados com o vinho da sua fornicação. Quer dizer, os habitantes têm se iludido com os seus ensinamentos. Mas isso não é suficiente para nós compreendermos quem é a besta que emerge do mar. Também ainda não estamos capacitados para compreendermos quem é esta mulher, quem é esta igreja, esta religião que é apresentada aqui no capítulo 17. Porque através desta igreja nós vamos compreender quem é a besta que emerge do mar. Diz assim o seguinte no verso 3: Ele levou-me em espírito para o deserto, e eu vi uma mulher sentada sobre uma besta. Este é o ponto essencial. Esta igreja, esta religião está sentada sobre uma besta. Nós sabemos que besta representa reino, território, país, poder. Então nós compreendemos que esta mulher está sentada sobre um território, sobre um reino, sobre um poder. Isso no verso 3. Sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia. Esta característica nós verificamos lá no Apocalipse 13, verso 1. E além disso diz: tendo 7 cabeças e 10 chifres. Esta mulher está sentada exatamente nesta besta que emerge do mar. Por quê? Porque a mesma besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, até este ponto nós compreendemos que a igreja, uma certa religião, está sentada sobre um reino, sobre um poder. E esta igreja tem uma ligação com os reis da terra, com os presidentes. Mas vamos localizar, vamos conhecer quem é esta igreja e quem é a besta. No verso 4 diz: E a mulher estava vestida de púrpura e escarlate. Esta igreja tem se ornamentado, tem se vestido com púrpura e escarlate, ou seja, roupa cara. E adornada com ouro e pedras preciosas, pérolas. Quer dizer que é uma igreja rica. E para além disso diz: tendo um cálice de ouro em sua mão, cheio das abominações e imundícias da sua fornicação. Esta igreja tem poder. Esta religião tem poder no mundo. Mas está sentada sobre um poder, sobre uma besta que emerge do mar. Vamos para o verso 9. O verso 9 vai abrir a nossa mente sobre quem é esta mulher. No verso 9 diz: E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças da besta são 7 colinas, sobre as quais a mulher está assentada. A besta, que representa um território, tem 7 colinas, onde a mulher está assentada. E a mulher nós sabemos que é religião, igreja.
Quem é esta mulher? Qual é esse território que tem 7 colinas? Que apresenta todas essas características que nós apresentamos. Vejamos o seguinte. Aqui, com a nossa pesquisa na internet, percebemos que existem 3 cidades com 7 colinas. Temos Roma, Lisboa e Istambul. Aqui diz: a cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. sobre 7 colinas que a rodeavam. E aqui menciona as colinas, mas podemos pesquisar também. Lisboa, a cidade das 7 colinas, ou seja, a lenda diz que Lisboa nasceu entre 7 colinas como Roma. É uma lenda. Istambul é conhecida como a cidade das 7 colinas em turco. Então, até este ponto aqui nós percebemos que são 3 cidades. Mas aqui o que nos importa ainda mais, além das 7 colinas, precisamos compreender que esta igreja que está sentada sobre 7 colinas, ou seja, esta igreja que está numa cidade com 7 colinas, deve ser uma igreja com poder a nível mundial. E não existe uma outra a não ser igreja que localiza-se em Roma. Esta é a única igreja que, primeiro, tem ligação com os reis da terra, como apresenta aqui nos primeiros versos que nos lemos, tem poder mundialmente com o povo e ela está numa cidade com 7 colinas. Em Lisboa não existe essa igreja, esta religião que tem esse poder. Istambul também não existe uma igreja ou uma religião com este poder. A única cidade que só nos resta é Roma. Roma tem lá a sede da Igreja Católica Romana, que é a grande igreja mundial, com uma aceitação quase a nível mundial. E ela tem poder sobre os reis da terra. Ou seja, ela tem uma ligação, além religiosa, também política. Por isso que aqui, nesses versos diz, 2 do livro de Apocalipse 17, diz: com a qual os reis da terra cometeram fornicação e os habitantes da terra foram embebedados com o vinho de sua fornicação. Tem uma forte ligação com os reis da terra. E ainda mais, diz assim, no verso 15: e ele disse-me: as águas que tu viste, onde a prostituta se assenta, são povos e multidões e nações e línguas. Não existe um outro local. É a Igreja Católica Romana. É lá, é este território. Quer dizer, a Roma é a besta. É o poder, é o território. E neste território existe uma igreja que está sentada sobre este território, que é a Igreja Católica Romana, que tem poder sobre os reis da terra e sobre o mundo inteiro. Com isso, nós podemos assim voltar para o capítulo 13 e concretamente no verso 3 para podermos compreender esta igreja, esta religião, como é que ela é. No verso 3 diz assim: e vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte. Num certo período, esta grande igreja sofreu um golpe de morte. Em que período isso aconteceu? Vamos observar um pouco o que a internet tem a nos dizer sobre este assunto. O que aconteceu em Roma em 1798? Em 11 de fevereiro, as tropas francesas invadiram Roma. Em 15 de fevereiro, foi proclamada a República Romana com modelo francês. O Papa Pio VI foi preso pelas tropas francesas e levado para Valência sul Rhône. As profecias claramente apresentam que este poder vai sofrer um golpe de morte. Embora o poder fosse forte, mas as profecias, como são claras, não há uma outra coisa que tenha poder para poder resistir. E diz ainda mais: o Papa Pio VI foi expulso de Roma em 20 de fevereiro. O Papa Pio VI morreu no exílio na França no ano seguinte. Isto, a Roma parou 1798 a 1799. Este período foi um período que assim podemos caracterizar como um período silencioso para Roma. Como as profecias dizem: e vi uma de suas cabeças como que ferida para a morte, e sua ferida mortal foi curada. E todo mundo se maravilhou com a peste. Ressuscitou a Igreja Católica Romana. O território romano voltou para seu poder e a terra se maravilhou. Então nós ficamos por aqui. Agradecemos pela esta oportunidade que nós temos aqui de conversar sobre este assunto. No intuito não é de ferir as sensibilidades, mas sim de interpretar aquilo que nós
vemos aqui as profecias apresentadas de forma nitidamente e claramente. Que Deus o abençoe. Em nome de Cristo. Amém.